Olá pessoal, meu nome é Rafael, sejam bem-vindos a mais um tutorial a respeito da programação de jogos 2D com a linguagem C++ e a biblioteca Allegro. Nesse tutorial nós vamos aprender a disparar projéteis da nave, ou munições, né? Também conhecidas como balas, né? E apenas uma observação. Aqui nesse if desenho aqui, para variar, eu esqueci de colocar a variável desenho, setá-la como false, para que se respeite o desenho da nave dentro da velocidade imprimida, né? 60 quadros por segundo. Aqui está ok. E aqui mais abaixo nós temos que colocar aqui finalizações do programa AL Timer, AL Destroy, aliás, timer e o timer criado, né, o ponteiro criado aqui. Essa coordenada aqui, para que a nave não suma da tela, em Y aqui, as duas em Y, seria 17, né, porque aqui nós temos o valor 17 aqui do desenho do triângulo, em seu primeiro ponto e depois em seu último ponto aqui, né, coordenada do último ponto. Eu estava olhando no tutorial anterior a coordenada X, né, deveria ter olhado a coordenada Y. Então aqui seria 17, mas deixem 20 como está. Então para iniciarmos a criação da bala, devemos fazer uma struct chamada de projéteis, né? Projéteis. Nós vamos disparar mais do que um projétil na tela. Já coloquem chaves aqui, ponto e vírgula, para que não gere erros posteriores. Então vamos fazer o mesmo raciocínio aqui com a struct nave espacial, né? Então ela vai ter uma identidade, int id, vai ter um inteiro x, na coordenada x da sua posição, coordenada y da sua posição, um inteiro velocidade e uma variável booleana chamada ativo, ou seja, quando apertarmos a tecla espaço, essa variável booleana ativo será verdadeiro, né? Ou seja, a munição ela está pronta para ser disparada. E quando ela atravessar a tela do jogo totalmente, na parte direita, né, ela será setada como false, ou seja, ela não está mais ativa, ou colidir com um asteroide. No caso vai ser um círculo. Então voltemos aqui para o main. Vamos colocar aqui uma constante chamada, constante inteira chamada num balas igual a 5. Eu coloquei aqui em letras maiúsculas porque são constantes. Então seria legal, né, uma boa prática, colocar constantes em letras maiúsculas aqui. Largura T e altura T também deveriam ser, mas como já começamos com elas em minúsculo, então deixam como está. Aqui em main, vamos, aliás, aqui, inicialização de objetos, né? Vamos colocar projéteis, né? Projéteis, e vamos chamar de bala, fazer um vetor de estruturas, bala, num balas. Ou seja, vamos ter 5 tiros, né, disponíveis. A nave ela pode tirar 5 vezes, sendo que todas essas balas estejam ativas, né, na tela. Vocês vão ver 5 munições na tela disparadas. Aí caso alguma esteja inativa e você posteriormente aperte a barra de espaço, ela estará disponível para tirar. Se todas estiverem ativas, não é possível mais
atirar. Ou seja, nós temos 5 munições, né, entre aspas, assim, por vez. Bom, feito isso, nós vamos inicializar os protótipos aqui. Todos esses protótipos são da nave. Nesses procedimentos vamos fazer com a bala agora. Init balas. Nós vamos receber uma estrutura do tipo projéteis, balas. Ou seja, vamos receber um vetor, na verdade, do tipo projéteis, né? Estrutura projéteis. Porque como são 5 munições, então temos que ter aqui um vetor, né? Cada elemento do vetor aqui, desculpem, aqui é balas, né? Cada elemento do vetor aqui representará uma munição. Como são 5, então são 5 elementos dentro desse vetor. Temos também int tamanho, que esse argumento, esse procedimento init balas, né? Esqueci o A aqui também. Init balas irá receber como o tamanho do vetor aqui, né? Ou a quantidade de munição. No caso são 5. Temos também void atira balas, projéteis irá receber um vetor de estrutura do tipo projéteis, balas inteiro tamanho, e aqui ela também irá receber uma estrutura do tipo nave espacial. Vou chamar como nave aqui. Não precisa daquele especial aqui, porque nós não vamos passá-lo por referência. Eu explicarei posteriormente o porquê, o motivo disso. Temos também void atualiza balas, projéteis, balas de tamanho, e por último void desenha balas, projéteis, balas, int e o inteiro tamanho. Como nós vamos receber um vetor aqui, né, o próprio vetor ele já repassa o endereço do primeiro elemento. Isso automaticamente, então não é necessário colocar referência quando o argumento for um vetor. Bom, feito isso, vamos definir esses protótipos. Vamos copiar aqui para ganharmos tempo e evitar de digitar algum erro. Então temos nave aqui, vamos colocar um comentário. Projéteis. Vamos copiá-lo aqui. Copiá-los, né? Abrindo chaves aqui, fechando para agilizar. Esqueci do comentário aqui. Agora sim. Então, init balas irá receber, esse procedimento irá receber um vetor de estruturas do tipo projéteis, né? Então temos aqui as características dos projéteis. Nós vamos iniciar todas essas características aqui. Int tamanho seria a quantidade de munições, né, de balas, aqui, tamanho do vetor. Ou seja, cada elemento do vetor irá simbolizar uma munição. Então como é um vetor, vamos trabalhar com for para varrer esse vetor para nós. Int inteiro igual a 0 e menor do que o tamanho, né, justamente o tamanho, a quantidade de munição.
Eu coloquei tamanho aqui, poderia ser uma variável chamada quantidade de balas, por exemplo. Mas como a gente está trabalhando com vetor aqui, eu coloquei tamanho. E mais. Então dentro desse for aqui, vamos colocar balas, né? E ponto id igual a, deixa eu ver aqui, eu coloquei projétil, né? Naquela enumeração, então projétil, temos também balas e ponto velocidade igual a 10, é uma boa velocidade. Temos também bala e ponto ativo igual a falso. Bom, o que temos aqui? Esse procedimento irá ser chamado antes do comando principal while. Então já será setado todas essas... Aqui eu errei, coloquei um E a mais. Serão setadas, né? Ou definidas todas essas variáveis da estrutura. ID, velocidade ativa. Eu não defini x e y porque por enquanto não é necessário. X e y será definido aqui em atira balas. Eu vou explicar o motivo de ter passado aqui nave espacial, nave, né? Esse procedimento receber essa estrutura aqui, nave espacial. Então o for aqui já vai varrer as 5 munições e vão deixar essas 5 munições prontas no início do jogo para serem utilizadas através dessas características aqui, né? Velocidade sempre vai ser 10, ativo vai ser false porque nós ao iniciarmos o jogo não atiramos ainda nenhum projétil. Bom, feito isso, temos atira balas. Em atira balas, nós vamos também fazer um for, né? Como estamos trabalhando com o vetor de estruturas aqui, então temos que trabalhar com o for. Ele nos auxilia melhor na varredura do vetor. Int igual a 0 e menor do que tamanho e mais. Aqui vamos colocar atira balas. Vamos colocar aqui if, ponto de exclamação, né? Balas e ponto ativo, ou seja, se a bala não estiver ativa, né, como nós estamos utilizando o procedimento atira balas, nós temos que identificar que aquela bala específica ela não foi ativa, né? Ela não está viva na tela, ela não foi utilizada. Vamos colocar balas I, né? Ou seja, aquela munição específica, pode ser 0, 1, 2, 3 ou 4. Ponto X terá a coordenada inicial da nave, ponto X. Concorda? A munição irá ficar na frente daquele retângulo maior azul. Então vamos voltar aqui. Esse aqui é o retângulo maior azul. Em seu ponto nave X mais 15 aqui é o bico da nave, né? Seria aquela parte frontal. Então mais 15 aqui, vamos colocar mais 17, um número arbitrário aqui, para ela ficar um pouco mais à frente daquele retângulo maior azul. Então assim que atira balas, ou seja, quando apertarmos a tecla espaço, esse procedimento irá acionar a munição, né? Então se a munição não estiver ativa, ou seja, ela pode ser usada, então vamos colocar aquela coordenada daquela munição específica, né? Daquele elemento específico, a coordenada nave X mais 17. E a coordenada Y, vamos colocar nave.y mesmo. Por quê? Porque nós não iremos modificar a altura, né? Da coordenada Y da munição.
ela ficará estável na coordenada y, né? A gente vai só modificar a coordenada x, né? Que ela será um pouco mais à frente da nave, e a y se conservará, fazendo com que a munição fique paralela, né, à nave. E por último, então, vamos colocar balas e ponto ativo igual a verdadeiro, ou seja, acionamos a bala, então vamos torná-la verdadeira para que ela não retorne aqui de novo quando atirarmos a munição, né? Então quando ela se torna verdadeira, quando chegar nesse if aqui, ela não será novamente atualizada com as coordenadas x e y. Esse if aqui ele não será executado até que ela se torne falsa novamente, né? Ou seja, ou quando ela atinge um asteroide, ou o círculo no caso desse jogo aqui, ou quando ela ultrapassa a extremidade direita da tela. Bom, então temos também atualiza balas, ou seja, como nós iniciamos aqui, né, atiramos a bala, a munição, ela está apenas setada com o valor x e y de suas coordenadas. Ela não tem movimento ainda, né? Se atirarmos da forma que está aqui, a munição, que seria um círculo, ela ficaria estática na tela do jogo. Então temos que colocar, atualizar, né? Vamos colocar um erro aqui, atualizar. Vamos subir aqui, atualizar. Desculpem, mas eu creio que fica melhor atualizar balas, né? Então voltemos aqui, atualizar balas, vamos colocar movimento nessa munição. Como estamos trabalhando aqui, é o mesmo raciocínio, vai receber um vetor de estruturas do tipo projéteis e um inteiro tamanho. Apenas observação, não colocamos o E aqui especial nesse procedimento atira-balas, porque aqui nós não vamos modificar as coordenadas da nave, né? E sim vamos apenas pegar seu valor, vamos apenas copiar o seu valor naquele momento. Não iremos modificar as posições x nem y da nave, apenas utilizar os valores, né, que estão sendo fornecidos naquele while, né, naquele momento. Então aqui em atualizar balas vamos colocar for int e igual a 0, e menor do que tamanho, o mesmo procedimento, e mais. If balas e ponto ativo, ou seja, a munição está ativa, né? Nós atiramos uma munição, então ela está ativa. Então aquele elemento que representa a munição que está ativa, esse if aqui será executado para colocarmos a velocidade na munição. Balas e ponto x mais igual balas e ponto velocidade. Ou seja, ela vai andar 10 pixels, né, de uma só vez a cada quadro. E vamos trabalhar, modificar apenas a coordenada x, porque ela terá o seu movimento horizontal, né, da esquerda para a direita. Então aqui nós temos a velocidade da munição. Abaixo vamos colocar uma condição if balas e ponto x, né, for maior do que largura t, então aquela munição específica balas e ponto x será igual a, desculpem, balas e ponto ativo será igual a falso, né? Ou seja, se aquela munição específica que foi atirada e foi setada como verdadeiro aqui, logo esse if aqui será executado, ela terá seu movimento, né, sua velocidade da esquerda para a direita também acionado, andando 10 pixels por vez, né, numa boa velocidade. E se ela atingir totalmente a largura t,
né, ultrapassar a largura T, o tamanho de 800 pixels, então balas I ponto ativo será falsa, ou seja, nós vamos setá-la falsa. Por quê? Porque quando nós atirarmos de novo, aqui if balas igual a falsa, a ponto ativo igual a false, né, ela não está ativa, então nós teremos disponível mais uma munição. E finalmente, então, void desenha balas. Em void desenha balas, nós vamos colocar for, né? Mesmo raciocínio, e menor do que tamanho, e mais, int i, né? No inteiro i aqui, um iterador. Vamos colocar se balas i, ou seja, aquela munição específica estar ativo, né, está ativa, ou seja, só vamos desenhar se aquela munição específica existir. Vamos colocar al draw field circle balas i ponto x, né, que será a primeira coordenada x do ponto central daquele projétil em específico. Temos balas i ponto y, que é a coordenada y do ponto central do círculo, né, que vai simbolizar a munição. Eu estou utilizando balas i ponto x e balas i ponto y, por quê? Porque desenha bala será a última função, né? Nós já teríamos chamado as funções anteriores aqui, né? Por isso que balas i aqui já seria preenchido com algum valor. E como atualizar balas será executado, então balas ix aqui sempre será modificado, né? E balas y aqui terá sua coordenada constante, porque ela não subirá e nem descerá de altura, e sim irá ter o movimento horizontal. Por isso que eu estou utilizando aqui, já sabendo, deduzindo que esses elementos aqui, em suas coordenadas x e y, já foram definidos, né, através das funções anteriores aqui. O raio será 2 e a cor será branca. Então é isso, né? Eu creio que seja somente isso. Então vamos chamar as funções aqui. Aqui em funções iniciais, vamos colocar init balas. Vamos passar o vetor que criamos da estrutura, né, tipo projéteis. Vamos passar balas então. Balas. E o tamanho, que é o número de munições, num balas, que é 5, né? Balas, eu creio que eu escrevi errado aqui. Eu escrevi bala, né? Na verdade são balas. Aqui, inicialização de objetos, vamos colocar o nome, né, para o vetor da estrutura como balas e não como bala, e sim no plural, tá ok? Desculpem também pelo veículo, barulho exterior. Então temos aqui, agora posteriormente, aqui alegro que space, vamos setar, quando apertarmos a tecla space, então vamos utilizar o procedimento que se chama atira balas, né? Atira balas. Então antes aqui de setar a tecla space como desculpa, estou em key up, né? Vamos em key down.
quando uma tecla for apertada e essa tecla for a de espaço, vamos colocar teclas space igual a verdadeiro e chamar o procedimento que se chama atira, né? Atira balas. Vamos atirar a munição, né? Tirar a munição da nave. Vamos passar balas, o tamanho será nano de balas, e a nave espacial vamos passar a estrutura nave. Como eu disse anteriormente, a nave aqui nós vamos utilizar como coordenadas daquela munição específica a coordenada x e y da nave aqui, com um pouco de modificação em sua coordenada x aqui, como dito anteriormente. E aqui em Allegro Event Timer, onde irá acontecer tudo aquilo, né, de atualização, tudo que foi feito, modificado no jogo, nós temos que colocar dentro dos 60 quadros por segundo. Então quando if teclas space for verdadeiro, vamos colocar atualizar balas, né? Vamos passar então o vetor da estrutura modificado já pelos procedimentos anteriores, e o tamanho vamos colocar num balas. Isso aqui vai atualizar se a tecla que acionamos foi o espaço, né? Irá atualizar as munições, as balas. E finalmente em desenho vamos colocar desenha balas. Vamos passar a estrutura das munições, né? Balas, e o tamanho, a quantidade de munições, que é uma constante inteira chamada num balas, num underline balas. Então vamos fazer aqui um pequeno teste. F5. Temos a nave aqui se movimentando normalmente. Teclamos espaço, né? Percebemos que a munição só se move quando teclamos, né? Ou seguramos. Bom, isso é devido a esse comando aqui, esse case na verdade, né? Então else if, quando alguma tecla for soltada, então temos que apagar aqui Allegro que space igual a falso, né? Porque teclas space igual a falso só será naquelas condições dos procedimentos. Então temos que apagar aqui dentro de Allegro Event Key Up. Vamos fazer mais um teste. Agora sim, porém aparentemente só sai uma munição, né? Mesmo teclando o espaço várias vezes. Bom, resolvido o problema da movimentação, com a exclusão desse case Allegro Key Space aqui dentro de Allegro Key Event Up, temos que regular aqui atira balas, né? Então dentro desse if aqui, balas e ponto ativo for igual a falso, temos que sair do laço com break. Porque se apertarmos a tecla espaço, atira bala será acionada. Vai ter um for aqui, né, para varrer o vetor de estrutura, projéteis, da nossa balas lá em main. E como o balas está ponto ativo, né, está como falso, então isso daqui será executado. Por exemplo, quando iniciarmos o jogo, não apertamos nenhuma vez a tecla espaço. E assim que apertarmos, então, será acionado atira balas. Então esse for será executado e esse if também. Porém, o for será executado novamente. Por quê? E esse if novamente também. Porque todas as munições estão como falso. Isso apertando apenas uma vez a tecla de espaço. Por isso que temos que colocar um break aqui para sair desse laço for. Para que as outras munições que estão como falsa não sejam acionadas, né? Porque se tirarmos o break aqui, todas as munições A5 de uma vez só serão
acionadas, atiradas, né? Por isso que necessitamos desse break. Apenas se apertarmos outra vez, então sim, esse for aqui e juntamente com esse if serão acionados. Então se fizermos um teste aqui, F5, então agora sim, temos uma munição, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. E reparem que não conseguimos atirar mais que 5 munições ativas, né, na tela. Então é isso, pessoal, para este tutorial. Eu agradeço a atenção e até o próximo.